imóveis. O debate vai ser sobre decisões do STJ e também o direito imobiliário. Vamos começar, por exemplo, com uma recente decisão em que o possuidor tem direito à passagem forçada nas hipóteses de imóvel encravado. Você sabe o que é um imóvel encravado? É aquele sem acesso às vias públicas, e vamos comentar ainda outras decisões do Tribunal da Cidadania. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, começo apresentando o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Júlio Della Moura. Seja bem-vindo, Dr. Júlio. Bom dia. Obrigado, muito bom dia a todos. Também está conosco aqui na Rádio Justiça o doutor Gabriel Chavegatti. Doutor Gabriel, obrigado também por estar conosco aqui na rádio. Eu é quem agradeço, Sérgio, e bom dia a todos os ouvintes da Revista Justiça. E também está conosco aqui formando a nossa lista aqui de convidados, o doutor Bruno Macedo. Doutor Bruno, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Voz do Brasil, da Rádio Justiça. Muito obrigado. Vamos começar então, doutor Júlio, olhando aqui para mim, vamos conversar aqui falando sobre essa decisão importante do STJ a respeito dos imóveis encravados, né? Até quando eu vi esse termo, eu achei curioso, fui lá pesquisar e vi que é aquele sem acesso às vias públicas. Temos uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese desse imóvel encravado, nos termos do artigo do Código Civil, e segundo o colegiado, a existência da posse sem a possibilidade concreta de usar da coisa em razão desse encravamento significaria retirar do imóvel todo o seu valor e a sua utilidade, algo que parecia ser algo óbvio, mas que o STJ teve também que tomar decisão. Veja bem, é preciso entender que um imóvel não começa encravado, né? Para que alguém ocupe um espaço de terra, ele tem que ter acesso. Então ele teve acesso a esse imóvel, tanto que passou a deter a posse do imóvel, e depois disso chegou um vizinho que resolveu, com documentos sobre os imóveis limítrofes, cercar o imóvel e deixá-lo ali isolado, como o próprio termo diz, encravado, né? Essa é uma ocorrência frequente, doutor Gabriel Chavegatti, já que temos aqui este caso, né? Uma moradora de Foz do Iguaçu pediu uma tutela de urgência em caráter antecedente para essa desobstrução de uma entrada, a fim de ter acesso ao imóvel ao qual era possuidora. Então, o juiz determinou que a empresa proprietária do terreno vizinho realizasse, então, essa imediata desobstrução sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a um valor total de R$100.000. Sérgio, a gente tem alguns pontos bem interessantes realmente nessa decisão, né? É um caso relativamente comum. O que nós temos reflexo dessa situação? É o direito tentando se adequar à realidade dos fatos. Nós temos o crescimento da cidade de forma desordenada, e isso é parte da própria urbanização, é uma parte comum da nossa urbanização. O direito imobiliário, o direito urbanístico, ele tenta criar, de algumas formas, algumas maneiras de você controlar ou minimamente, de você reter algum controle sobre esse crescimento urbano. Mas é muito comum que aconteça, e aí no caso específico, né, você tem um imóvel e alguém adquire a propriedade em volta inteira daquele imóvel. E aquele terreno fica encravado. O que é interessante nessa situação é o STJ intervindo sobre o caso e dizendo que aquele imóvel tem direito de passagem, mesmo que a pessoa não tenha propriedade. Então, se você vai no Código Civil, o legislador ordinário, ele entendeu lá no 1285 que o imóvel encravado teria que ter um comprovante de propriedade. E o que a ministra Nancy Andrighi relativizou essa ideia para atribuir também ao possuidor. Então, como o Dr. Júlio bem colocou, o imóvel não nasce encravado. Ele se tornou encravado porque outras pessoas adquiriram em torno dele. E aí, a defesa, a legislação, ela não observando, né, assim, a necessidade do possuidor também ter o acesso de passagem, determinou que era apenas o proprietário. Nesse caso, o STJ agiu bem e expandiu para também o possuidor ter direito ao acesso ao imóvel. Se o imóvel perde o acesso, ele perde a sua função social, ele perde a sua função de habitação. A pessoa não consegue acessar o próprio imóvel, por mais que ela seja um possuidor. Aqui no Distrito Federal é comum isso acontecer, doutor Bruno Macedo?
Bom, Sérgio, essa pergunta é interessante porque há muitos anos atrás, quando a gente falava de servidão, era um problema típico de imóvel rural, né? Hoje em dia, com o crescimento desordenado, isso se tornou também um problema urbano. E sim, a gente encontra isso no Distrito Federal. É mais raro aqui no Distrito Federal esse tipo de problema, mas encontra sim, porque aqui, quem morador do Distrito Federal sabe, né, que existe várias formas de se ordenar aqui um crescimento populacional dentro de uma perspectiva imobiliária. Muitas delas têm um planejamento e outras não. A gente sabe que existem invasões e, a partir daí, o invasor, o possuidor, ele tenta o aproveitamento de espaços, né? E aí acaba, né, tendo conflito de posse, conflito de divisas e, muitas vezes, tendo espaços encravados mesmo dentro de uma política urbana. E isso acontece, sim. Eu já vi alguns casos aqui no Distrito Federal tratando desse tema. E a tendência é isso se agravar, né? Ter mais. Quando a gente vê uma Corte da Cidadania julgando esse tema, com certeza não é um caso isolado, né? É algo que vem crescendo e que precisa de uma regulamentação, de uma orientação mais específica e até mesmo de uma abrangência, como o doutor Gabriel falou, né? Deixou de ser um direito só do proprietário, passou a ser um direito também do possuidor. Nesse caso, doutor Júlio de la Moura, temos a situação, como o senhor mesmo falou, o terreno encravado não nasce encravado. A gleba é distribuída, as pessoas vão fazendo as suas ocupações, até muitas vezes por familiares ou até por outras pessoas. Invasões, como típicas aqui do Distrito Federal, e aqui o terreno vai ficando lá sozinho, isolado. Nesse caso, quem é que tem que ceder para fazer esta entrada, para que a pessoa tenha acesso ao terreno? Quem que vai pagar a conta? Todo imóvel, então, tem que ter acesso à via pública, né? Então, aquele que fica ao fundo, aquele que fica à margem, aquele que fica isolado da via pública, tem o direito de exigir do que está à frente ou do que está impedindo o acesso à via pública essa passagem. É o que está mais perto da via pública? É aquele que está obstruindo o acesso à via pública. Não, eu falo assim, por exemplo, tem um terreno ali, mas a rua passa por uma grande distância. De fato, acaba sendo o que está mais perto da via pública, né? E ele tem que ceder. E pode ter outros também, né? A gente é comum ver em invasões mais simplórias que eles vão ocupando o terreno. Um terreno, por exemplo, de 2.000 metros, ocupa primeiro uma casa, depois outra, e eles não vão fazendo essa ocupação já prevendo que seria uma divisão daquele lote maior. Eles vão colocando a casa onde é mais conveniente, então às vezes mais perto do poço artesiano, mais perto de uma caixa d'água, mais perto de um caminho que já existe. Isso vai dificultando formar um polígono que venha a ser futuramente um lote, né, com acesso à rua. E aí, então, às vezes, mais de um ocupante tem que ceder passagem para que o que está mais ao fundo tenha acesso à via pública. Nesse caso, doutor Gabriel Chavegatti, até me lembrei de uma situação que fui numa chácara, né, localizada justamente num terreno encravado. E a entrada para o lote dessa pessoa era estreitíssimo. Passava um carro ali, acho que no máximo uma caminhonete um pouquinho maior. Há alguma regulamentação sobre as delimitações, os tamanhos, da largura desse caminho? Não há uma regulamentação específica sobre esse tamanho ou... claro, né, sobre largura, nem nada disso. Agora, o que a interpretação, e inclusive uma das interpretações trazidas pela ministra Nancy Andrighi, é que você não pode abusar do seu direito de propriedade. Então, se você com seu direito de propriedade está, de alguma forma, limitando e constrangendo aquela pessoa a sair, você está impedindo ela do uso pacífico daquele terreno. A gente encontra isso aí muito. Recentemente, teve uma notícia na BBC falando de um imóvel nos Estados Unidos, onde é uma casa pequena, o conglomerado condominial construiu em volta dele porque aquela pessoa não quis vender. Então, é bastante comum, a gente vê isso bastante em filmes, projetos inteiros de revitalização, de imóveis que precisam construir. E aí,
você tem um morador que não quer ceder os direitos ou não quer vender e não quer sair. E ele tem o direito assegurado de ficar ali. A mesma coisa acontece no nosso direito. Ele também tem o direito de ficar naquele imóvel. Mas quem está construindo tem que permitir e possibilitar a passagem da pessoa. Né? Você tem que possibilitar que aquela pessoa tenha acesso ao imóvel. Ele não pode, através do seu direito de propriedade, constranger, retirar o sol, retirar a vista, inclusive. A gente tem servidão de vista. Ou seja, às vezes eu construí um imóvel inteiro e retirou toda a visão, uma visão específica que a pessoa tinha do seu imóvel, uma vista específica que eu construí em volta dele porque eu tinha aquela vista, aquela paisagem por muitos anos. Eu tenho uma servidão de vista. Então, inclusive isso, a pessoa que está construindo em volta não pode obstruir. Os casos mais antigos, né, que a gente falava quando a gente estudava na faculdade, os casos doutrinários, a gente falava na pessoa que pegou o seu terreno e construiu um outdoor bem grande para impedir a passagem do sol no terreno vizinho. Isso é um abuso do direito de propriedade e isso aí, sem parcimônia, sem proporcionalidade, o judiciário deve sim intervir para poder regulamentar essa situação. Então, se ele faz uma via muito estreita, o possuidor pode falar, olha, está muito estreito, não dá para passar, quero que amplie essa margem. E a justiça que tem que decidir se está estreito ou não, doutor Bruno? Bom, a gente sempre busca, né, uma solução consensual. E, infelizmente, na maioria dos casos, acaba tendo que ter essa judicialização, porque se as partes não chegarem num consenso sobre uma área útil, viável, né, que atenda ali a função social daquele imóvel, para que ele possa ter acesso às vias públicas, o judiciário tem que realmente definir os limites dessa passagem. Doutor Júlio, e nesse caso, alguém que se sente impedido de acessar o terreno, é via judicial, contrata-se também um perito, como é feito esse trabalho? Tem que ser via judicial, né? O conflito entre as partes não pode ser resolvido por suas próprias razões, né? Por atos arbitrários das partes. Então tem que ser via judicial para que a decisão seja tomada em função da análise de um todo, né? Da razão de todas as partes que estão envolvidas e para que seja legítima, né? Senão depois também o acordo entre as partes acaba não prevalecendo por qualquer situação ou outra que aconteça no futuro. A partir de uma decisão judicial, então, cada um sabe que tem aquele direito definido e que tem que obedecer, que tem que fazer aquilo que foi determinado na decisão judicial. Um perito para essa situação é o agrimensor? Pode ser o agrimensor se isso se tratar de uma área rural. Pode ser um agrimensor, pode ser um engenheiro florestal. São peritos que atuam no meio rural, ok? Agora, no ambiente urbano, pode ser também uma outra especialidade. A gente pode encontrar aí um engenheiro civil também vai atuar, um arquiteto. Quando a gente fala de perícia, a gente precisa pensar que nos grandes centros a gente tem um profissional para cada área específica. Então é fácil para o judiciário encontrar o profissional que ele precisa para aquela área específica. Mas quando a gente fala do interior do país, então o judiciário não tem acesso necessariamente. Numa cidadezinha do interior, você não vai ter engenheiros de todas as especialidades, você não vai ter perito de todas as áreas. E o juiz tem que julgar a causa. O juiz não pode se omitir, ele não pode se furtar de julgar uma causa que foi levada ao judiciário. Então ele acaba fazendo uso daquele profissional da região que tem mais conhecimento técnico a respeito da área. Então, nos grandes centros, o juiz vai encontrar o profissional mais habilitado, formado para aquela atuação. Mas no interior, normalmente e comumente é utilizado aquele profissional ali da área, da região, da cidade vizinha, que tem mais conhecimento técnico a respeito daquela matéria. Doutor Júlio, já falamos aqui sobre torres e telefonia celular. Nesse caso, você já encontrou situações também que a empresa que queria instalar uma torre precisava ter acesso a algum terreno ou não? Sim, eu já vi situação em que a torre foi instalada preliminarmente, de uma forma regular, pré-estabelecida dentro do imóvel, e no passar do tempo,
o imóvel foi sendo fracionado pelo proprietário e as partes em volta da torre foi sendo ocupada. E como a torre é pouco visitada, né, ela recebe a visita do técnico, mas não é uma visita muito regular, é mais para manutenção preventiva ou quando há algum problema. Quando o técnico chegou no local, não tinha como ter acesso porque em volta da torre todo mundo tinha cachorro, estava tudo cercado e ele ficou ilhado sem saber como é que ia ter acesso. A empresa teve que intervir e provocar o acesso à torre, né, para que ela pudesse então continuar com a manutenção daquela parte do imóvel que ela tinha posse, ainda que por locação, para a manutenção do sistema lá. Fizeram o quê? Um caminhozinho, um corredor, um acesso de carro? O que foi feito? Para eles, bastou um caminhozinho cercado para que os cachorros daquele imóvel que estava impedindo ficassem ali dentro do lote sem impedir a passagem do técnico, né? Nesse caso, bastou simplesmente um caminho mesmo, estreito, coisa de meio metro a 1 metro, para que ele tivesse acesso. E foi via judicial isso ou não precisou? Não precisou porque as pessoas muito simples estavam em volta da torre e entenderam que era mais fácil deixar passar do que comprar uma briga de impedir passar. Pois é. Vamos falar de uma outra decisão. Você tem mais algum comentário sobre essa questão que envolve os imóveis, os terrenos encravados? Não, estamos bem conversados. Já esgotamos bem o tema.